Olá pessoal, hoje é dia 10 de julho, estamos aqui com o nosso livro Café com Deus Pai, Porções Diárias de Renovação, do Júnior Rostirola. O título da nossa leitura de hoje é Não Paralise o Seu Chamado. Temos aqui então Atos capítulo 16, versículos dos 16 ao 18. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos dos Deus Altíssimos e anunciam o caminho da salvação. Ele, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Sempre que você estiver fazendo a vontade de Deus e estiver no propósito, a oposição se erguerá. Pessoas serão usadas para tentar paralisar tudo aquilo que está acontecendo em sua vida. Isso acontece com muita frequência. Aos meus 22 anos de idade, experimentei essa oposição na pele. Eu era alguém totalmente tímido e introvertido, mas me foi confiado liderar a juventude da minha igreja. Os jovens gostavam de muita interação, o que por si só já seguia um grande desafio para mim. Pela timidez, contudo, a oposição se ergueu ainda mais contra mim. Uma das primeiras missões seria pregar no retiro de jovens. Ansioso e nervoso, comprei livros e virei noites estudando e preparando a minha primeira mensagem. No dia da pregação, ao descer do púlpito, ouvi de uma pessoa: você não nasceu para isso. Eu poderia ter deixado esse comentário me abalar e sepultar o meu chamado, mas não foi o que fiz. Aquele mesmo jovem, anos mais tarde, me agradeceu pelos meus anos de liderança. Desde então, vivo seguro e realmente sei que sou quem não sou e o propósito para qual nasci. Tenha também em foco essas verdades, e elas abrirão todas as portas pelas quais o Senhor determinou que você terá que passar para cumprir o seu destino. Entenda que as situações da vida não podem determinar a sua fé em Deus, muito menos até onde você poderá chegar. Elas não são o limite, são o meio que Deus usará para levá-lo a cumprir o seu propósito. Amém. A nossa frase de destaque de hoje é: não deixe que as situações da vida determinem a sua fé em Deus. Entenda que a fé deve ser praticada. O devocional de hoje é o 191. A leitura bíblica recomendada é Jó capítulo 9. E a palavra-chave é chamado. Eu já estou com a Bíblia aberta aqui no capítulo 9 de Jó. Vamos fazer a leitura juntos. Jó tomou a palavra e declarou: na verdade sei muito bem que tudo isso é verdade. Contudo, pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que desejasse questionar a Deus, não conseguiria reunir argumentos plausíveis nem uma vez em 1000 tentativas. Ora, Deus é verdadeiramente sábio de coração e poderoso em forças. Quem já debateu com ele e ficou em paz? Ele é o que, de fato, transporta montanhas sem que elas nem mesmo percebam, e em sua ira as coloca de cabeça para baixo em um instante. Deus é quem sacode a terra e tira do lugar, e faz estremecer todos os seus fundamentos. Dá ordens ao sol e ele deixa de brilhar. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só Deus é capaz de estender o próprio universo e poder caminhar sobre as ondas do mar. Ele é o criador de todos os grupamentos estelares, a Ursa, o Órion, as Pleiades e as magníficas constelações do sul. Deus é quem realiza portentosos feitos, maravilhas que não se pode contar. Ele sabe, perto de mim, mas não consigo visualizar. Vai passando diante, mas sequer o percebo. Com um gesto, ele apanha a presa que deseja. Quem pode impedi-lo? Quem lhe questionará? Por que estás fazendo isso? Deus não refreia a sua ira. Até o monstro do caos e do mar, o sequito de Raabe, curvou-se em rendição diante dos seus pés. Quanto menos poderei eu replicar-lhe, como poderei questioná-lo ou encontrar razão para quem ele argumentar? Embora inocente, eu jamais teria o direito de contestá-lo. Tenho que reconhecer quem sou e revogar misericórdia ao meu juiz. Ainda que me fosse possível convocá-lo ao tribunal e ele se apresentasse, mesmo assim não acredito que isso o faria dar ouvidos ao meu caso. Deus me esmaga como uma tempestade, porquanto esse é seu propósito,
e sem que eu lhe dê motivo, aumentaria as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Deveria eu recorrer à força? Nem pensar, ele é a força. Ao tribunal, quem o intimaria? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sim, sou inocente, mas não considero a mim mesmo, desprezo a minha vida. Do meu ponto de vista, tudo ocorre sobre um mesmo plano. Ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando o açoite mata de repente, ele zomba da calamidade dos inocentes. Deus entregou o mundo nas mãos dos malignos e cobriu os olhos dos juízes com uma venda de trevas. Ora, se não é Deus quem faz isso, quem é então? Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter vislumbrado o bem e a felicidade. Passam como balsas de junco, como a águia que se levanta sobre a presa. Se eu determinar, vou esquecer as minhas lamentações, vou mudar o meu modo de ser e o meu semblante, vou sorrir. Ainda assim, sinto o pavor de todas as minhas dores, pois tenho certeza de que não serei considerado inocente e idôneo. Sendo assim, já que a minha condenação é inevitável, por que me esforçar em vão? Mesmo que eu me lavasse com água de neve e purificasse as minhas mãos com sabão de lavadeira, ainda assim me afundarás no fosso, e até minhas próprias roupas sentirão nojo de mim. De fato, ele não é ser humano como eu, para que me seja possível rebater os seus argumentos e nos enfrentemos. Não existe um árbitro que tenha o poder de decidir essa questão entre nós dois. Tanto, ó Deus, retire de sobre a minha pessoa o teu castigo. Não me apavores com os teus atos terríveis. Então, eu ergueria a voz sem medo, mas não é esse o caso. Então é isso, pessoal. Esse é o capítulo 9 de Jó. É uma história bem interessante, dá vontade de ficar lendo até terminar aqui. Mas, como a gente tem que ficar firme, nosso propósito é sempre ler com vocês aqui pela primeira vez, para mim ter essa mesma percepção, né, sobre o tema. Então é isso. Agradeço a todos que acompanharam a leitura comigo até aqui. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã tem vídeo novo aí. Abraço, pessoal. Até mais. Valeu.